mais aplicada, né? O Flamengo entrou com uma estrutura... Botei o John aqui. Cadê o nome do jogador, do goleiro? É o Rossi. O Flamengo jogou numa espécie de 4-2-3-1, né? Você tinha uma linha de 4 com Wesley, Pereira, Ortiz e Alexandro, né? É uma linha de 4 que o Flamengo geralmente joga, né? De vez em quando, tendo o Ortiz, ele pode sair um pouquinho aqui e abrir os volantes para jogarem como interiores, né? O Ortiz tem essa qualidade para fazer saída de bola. Você tem o Léo Pereira aqui, o Alexandre pelo lado. E aqui, os dois volantes, Jorginho e Pulgar, até aí tudo bem. E aí você vem uma linha de 3 aqui que eu não é que eu não entendi, mas que eu gostaria de falar um pouquinho, né? Você tem o Gerson aqui, um pouco pelo lado direito, o Arrascaeta um pouquinho como falso 9 e o Luiz Araújo pelo lado esquerdo, né? E o Plata vindo aqui para poder jogar mais como um jogador de velocidade, né, de explosão, né? Não um jogador para reter bola necessariamente, né? Algumas vezes tiveram umas bolas esticadas e o Plata não conseguiu. Seria mais interessante o Pedro nesse sentido, mas eu entendo, né? O Flamengo jogando no 4-2-3-1, quando não tinha a bola, quando o Flamengo não tinha essa bola e estava jogando fora do campo, o adversário estava jogando no campo do Flamengo, o Luiz Araújo fechava essa segunda linha e o Flamengo virava um 4-4-2, né? Tinha, no caso, 4 jogadores aqui fazendo a segunda linha, que era o Luiz Araújo, Jorginho, Pulgar e Gerson. Gosto dessa segunda linha aqui, defensivamente falando. Mas percebam, né? Você tem 2 jogadores aqui que não vão ter papéis táticos, né? Que é o caso do Plata e do Arrascaeta. E assim, na minha opinião, minha humilde opinião, o Arrascaeta jogando nesse jogo, qual era a vantagem, né? Que ele ser um escape, ser um jogador que pode achar uma bola no Plata, assim como o Savarino jogou contra o PSG. Só que o Arrascaeta ele estava muito perdido nesse jogo, exatamente pela questão física. E aí, na minha percepção, faltava talvez tentar fazer um jogo um pouco diferente, né? Tentar, ao invés de jogar no 4-2-3-1, jogar com uma. Vou até colocar aqui. Jogar talvez tirando esse meio campo que é o Arrascaeta e colocar um outro meia, ou quem sabe colocar mais um jogador que pode ser um jogador mais físico, né? Talvez trazer o Gerson para cá e colocar não o Arrascaeta, né? Mas pegar um jogador que está desse lado aqui e colocar, por exemplo, um Plata, um jogador de velocidade. Mas enfim, vamos tentar analisar como o Flamengo funcionou, né? Antes de propor coisas. Vamos lá, 4-2-3-1. E aí o que o Bayer fazia, né? O Bayer pegava a sua primeira linha aqui, ó, a sua última linha, e tentava sufocar o Flamengo, né? O Bayer tinha uma coisa interessante. Geralmente o Bayern jogava com 4 jogadores aqui, ó, fazendo essa pressão no homem da bola, né? Quando o Flamengo pegava essa bola, o jogador vinha para cá, o jogador vinha para cá, tentavam fazer com que o Flamengo tirasse a oportunidade de poder ter uma possibilidade de jogo, né? E aqui faltou de novo o Arrascaeta vir para cá para dar uma opção de passe. Coisa que, por exemplo, né, eu falei que o Savarino fazia, né? Mesmo tendo dificuldade física, né? Ser uma oportunidade aqui para poder recuperar, para poder fazer essa transição, certo? Por exemplo, se o Flamengo quer jogar construindo, quer jogar de pé em pé, tentando fazer essa transição, ele precisa ter jogadores que possam reter essa bola. O Plata não é esse jogador que vai voltar e reter essa bola, não é o Igor Jesus, né? O Arrascaeta não é o Savarino para poder reter essa bola aqui. Então, é necessário a gente entender que até pela proposta do Flamengo, que era uma proposta de construir jogo, o Bayern, das 3 que você erra aí, você pode tomar 3 gols, certo? Então, essa é a dificuldade que a gente tem quando a gente enfrenta um adversário que é melhor do que a gente. E é por isso que eu falo, né? Muita gente estava romantizando o jogo do Flamengo. A minha câmera até voltou agora, né? Muita gente estava romantizando o jogo do Flamengo, falando que o Flamengo jogou de acordo com as suas, digamos assim, com as suas capacidades e tal. Jogou respeitando o seu jogo, respeitando o seu DNA, né? E eu tenho uma teoria que é a seguinte, né? Que independente se a gente joga com a teoria A, teoria B, teoria C, né? A derrota é derrota, né?
você tentar fazer essa saída de bola aqui, ao invés de tentar um jogo talvez com uma bola longa, tentar esticar um pouquinho, tentar achar um plata por aqui, talvez fosse um dos... faria com que o Flamengo não tivesse que, dos 10, 15 minutos, já tomar 2-0. Que aí é aquilo que eu falei antes, né? Que eu falei no vídeo meu sobre as expectativas de Bayern e Flamengo, né? Quando você enfrenta um adversário que ele faz 2, 3 gols em você, fica muito difícil você depois tentar recuperar. Porque você faz um gol, o outro time pode fazer um gol, e aí foi um jogo tranquilo. Por isso que eu falo, o Flamengo facilitou o jogo do Bayern. Não estou dizendo que o Flamengo é um adversário fácil. Eu estou falando que o Flamengo se portou de uma forma que fez com que o jogo do Bayern fosse mais fácil. Se o Flamengo tivesse tentado esticar um pouquinho mais a bola com o Rossi, tentando achar a linha a última linha do Bayern numa dificuldade, tentando esticar a bola, por exemplo, no Plata, tentando esticar nos seus pontas, talvez, ou por exemplo, quando o Wesley fazia essa ultrapassagem, né, que foi um dos momentos que o Flamengo teve mais tranquilidade, né, quando o Rossi pegava essa bola e tentava um lançamento, né, porque o Bayern ficava com a linha muito aberta, né, e aí você tinha, por exemplo, um Plata já aqui, ó, esperando, né. E aí muitas vezes quando o Flamengo conseguia fazer tentava jogar essa bola pelo menos pro Wesley, a jogada tentava se desenvolver um pouquinho. Quando essa bola chegava no Plata, ele conseguia sair com um pouquinho de velocidade. Então assim, faltou essa leitura do Flamengo para poder entender que para a temperatura do jogo era necessário quebrar um pouquinho essa bola, tentar fazer um jogo que pelo menos para tirar o ímpeto e tentar fazer essa construção, né, de pé em pé, fazendo a transição ofensiva, a transição defensiva, tentar fazer essa saída de bola, por exemplo, a partir dos 20, 25 minutos, quando o ímpeto do Bayern diminuiu um pouquinho, entende? No começo do jogo, era muito arriscado, né? E contra esses adversários, o risco tem que ser mínimo, tem que ser zero, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. Tem alguém que marcou gostei aqui. Vou só consertar a câmera, mas a gente já vai falar aqui. Vou até tirar o Bayern. Desculpa a demora, tá? Porque é só pra não dar erro. Ok. Vamos aqui analisar a saída de bola do Flamengo aqui, ó. Tá aqui, se eu não me engano, o Jorginho ou o Ortiz, não tenho certeza. Ó, vai tentar voltar essa bola aqui e voltou pro Rossi, né? Aí o Rossi segurou essa bola, beleza. Aqui já sufocou. Aí o Wesley vai tentar esticar essa bola, já perde essa bola. E ainda, ó, tem que recuperar para ter um escanteio. Aqui outra recuperação de bola do Bayern. Ó, tentou tirar aqui, aí que o Flamengo conseguiu, né? Ó, transição de novo. Jogou a bola por dentro. Aqui deu certo, né? O Flamengo agora tem espaço para poder progredir em campo, né? Futebol é isso. É você conseguir espaço através da movimentação e da organização dos passes. Você ganhar um pouquinho mais. Você ganhar espaço, né? Você ganhar progressão em campo. E o Flamengo poderia fazer a progressão em campo, aqui é o Wesley, né? Aqui, qual era a ideia, né? O Olise não estava marcando, estava marcando esse jogador aqui. O Wesley poderia abrir aqui do lado esquerdo, né? O Alexandre estava aqui. Mas o que o Wesley tenta? Dá o passe aqui, um passe que inclusive ruim, né? Porque faz faz o Ortiz ter que voltar. E aí, ó, olha que dificuldade, né? Era claro aqui que o Flamengo poderia estar fazendo uma transição ofensiva aqui, ó. Olha aqui. Olha como a leitura era essa, ó. Ó os jogadores do Bayern. Olha como o time estava esticado. Olha como esse lado esquerdo poderia haver uma progressão. Olha o que um ponta esquerda faria aqui, né? O Luiz Araújo. Se o Alexandre recebe essa bola, o Luiz Araújo provavelmente ia avançar para cá. Mas não, ele tenta dar um passe errado, né? E aí, ó, o time do Bayern já voltou ao normal. Já voltou ao normal. Aí, ó, vai ter que voltar a bola. Aí recupera, tenta um passe por dentro. O Rascaeta não vai conseguir, ó lá. Já tomou o combate, já teve que voltar essa bola de novo. Tenta tirar aqui, ó. Finalização de fora da área. Mais uma vez, né? Você faz isso, ó. Ó o arremate como fica próximo, né? Ó o arremate como fica próximo, né? Teve sorte, né? Ó aqui, ó, a diferença, né? Que a gente tava falando do Flamengo, né? Eu falei que o Flamengo tava demorando pra fazer a transição naquele jogo, né? Fazer a transição pra jogar em velocidade, né? Aqui é um claro caso que o Flamengo conseguiu fazer essa transição, ó.
Vamos voltar. Muito bem. Já deu o passe, ó. Ó o Wesley passando aqui, ó. Já dá a bola no Wesley. E aí olha a diferença, né? Os jogadores jogando um pouquinho mais em progressão. Ó o Plata, segura a bola, recuperou, deu passe, cruzamento, cabeceio do Arrascaeta. Não foi uma grande oportunidade, mas é uma forma de mostrar para o adversário, ó, se você deixar, a gente vai vai esticar essa bola, a gente vai conseguir deixar esse time com um pouquinho mais de profundidade, o que faltou um pouquinho no Flamengo, né? Profundidade, né? Para jogar para esse lado direito. O Ayrton Lucas talvez fosse esse cara do lado esquerdo, né? Ter essa profundidade para poder jogar em velocidade, né? Essa seria o grande diferencial para esse time. Vou até corrigir aqui a minha tela. Cadê minha telinha aqui? Minha cara tá parada há um tempão, né? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Ó. Tentar a saída de bola de novo. O Ortiz toca no Rossi. O Rossi, ó. Bola. E aí já estica a bola errado, né? Já recupera. O Bayern já recuperou pelo menos umas 3, 4 bolas, né? Aqui sai o gol, inclusive. Ó como é que funciona, né? Tentou reter essa bola aqui o Arrascaeta. Mais uma vez eu falo, né? Que partida horrorosa do Arrascaeta, né? Não conseguindo reter essa bola. Tendo displicência. Não é nem displicência, né? Mas não completamente uma rotação baixa, né? Não é um jogador para jogar esse jogo, pelo menos não no primeiro tempo. Ainda mais com poucos espaços. Aqui, ó. O Pamecano já foi, tirou a bola. Que força do Pamecano, né? Já dá no Harry Kane. Olha aqui o Harry Kane, né? Tentaram ainda fazer uma falta nele aqui. E aí é que eu falo, né? Quando você perde uma bola dessa contra um adversário como o Bayern, olha o que acontece, né? Você tem um Harry Kane aqui, né? E o que o Harry Kane faz? Porrada pro gol. Por cima, né? Então é necessário a gente ter essa leitura que a forma como o Flamengo jogou uma coisa é a gente falar que, pô, o Flamengo jogou com garra, o Flamengo jogou com vontade. Beleza, beleza. Mas uma coisa é vontade, uma coisa é você jogar, como se diz, jogar com garra, com vontade. Outra coisa é você jogar de maneira displicente. Outra coisa é você jogar não entendendo o adversário que você está enfrentando. E a leitura que eu faço desse jogo, né? Falta, né? Não foi aqui não. Foi agora, né? Ó. Olha que interessante, né? Quando o Flamengo tentou fazer a esticada de bola, né? Tentou fazer esse lançamento, não tentar fazer essa saída de bola de novo de pé em pé. Olha o que aconteceu, né? Os times do Bayern, 5 jogadores do Bayern aqui à frente, deu um espaço exatamente para quê? Para o Plata disputar essa bola no meio campo, como eu disse, né? E o Plata recupera essa bola. Aqui, ó. Ó o Plata em velocidade. Já progrediu em campo, né? Faltou, né, chegar algum jogador aqui, né, nesse meio campo, né? Todo mundo atrás, né? Faltou, né? Acho que aí também tem a questão dos pontos, né? Foi o passe aqui e quase que o Flamengo consegue fazer um gol. Aí, ó, outro lançamento. Dessa vez pro Plata, né? Outro lançamento longo. Percebam, já temos aqui umas duas, três oportunidades que o Flamengo tem. Mas beleza, aí vem o Luiz Araújo, ele tenta pegar essa bola. O Pamecano tira, né? Aqui a gente já tá no segundo tempo, né? Segundo tempo. Olha aqui o Flamengo tentando mais uma vez uma bola mais longa, ó. Aqui já tem uma diferença. O Bruno Henrique tá jogando desse Bruno, mas foi falta. Mas mais uma vez, uma bola jogada um pouquinho mais pelas laterais, né? Tentando explorar a profundidade. Outra vez o Ortiz, que tem ótimos passes. Olha para onde ele deixa o Bruno Henrique, né? Aqui foi uma chance, digamos, eu não vou dizer uma chance clara, mas foi uma chance do Flamengo fazer um gol, né? Claramente uma bola longa que o Flamengo conseguiu, um lançamento, né? Explorando essa linha aqui, ó, essa linha do Bayern, ó. Um jogador saindo da posição de impedimento, a linha do Bayern meio burra, né? Um jogador aqui, ó, voltando. Olha aqui, ó. Olha como o Flamengo explorou nesse momento, né? Talvez se o Bruno Henrique tiver... Olha, ó o Bruno Henrique. Ó o Bruno Henrique. Aqui... Ah, mas não aconteceu nada. Mas aqui... O X aqui, ó. Ele foi em contato com o jogador do Flamengo para tirar... para fazer o jogador sair. Entendeu? E
Faltou nesse primeiro tempo exatamente isso, né? O Flamengo tem um jogador que poderia se posicionar. E exatamente por que muda esse jogo no segundo tempo, em alguns momentos, porque o Flamengo começa a parar de tentar tantas vezes só sair de pé em pé e tendo jogadores com mais velocidade em progressão em campo. Aí eu pergunto pra vocês, né? Vamos até colocar aqui. Se o Flamengo tivesse entrado no jogo. Deixa eu ver aqui do. Tá direitinho. Vamos lá. Ao invés aqui eu nem tô falando, né, de proposta de jogo. Não tô nem falando de proposta de jogo. Tô falando de outra coisa. Se o Flamengo coloca aqui, ó, o Gerson jogando um pouquinho pelo lado direito, o Pulgar por aqui e o Jorginho aqui, ó. Dois interiores, né? O Plata jogando pelo lado direito, o Luiz Araújo por aqui. E aqui, ao invés da Arrascaeta, o Flamengo jogasse com o BH. Ver se eu consigo colocar aqui. O teclado deu um problema, né? Mas ao invés desse cara aqui, vamos pensar que era o Bruno Henrique jogando por aqui, né? Tentando reter essa bola. Porra, cadê o... O teclado deu uma desligada, né? Mas vamos pensar que o Bruno Henrique... Vamos pensar que esse 8 aqui, ao invés de Arrascaeta, era o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique aqui, tá, galera? O Flamengo jogando no 4-3-3. Você tem um Pulgar aqui fazendo a saída de bola. Talvez pode ser o Jorginho também, né? Mas aí você tem 3 meio-campistas por aqui. O Luiz Araújo dando um pouquinho de velocidade por aqui. Eu colocaria o Ayrton Lucas, né? Mas beleza. O Plata, por esse lado aqui, tentando recuperar essa bola pelo lado direito. E o Bruno Henrique fazendo aqui um falso 9. E aí você tem jogadores de velocidade com escape e que podem ajudar o Wesley numa transição, né? O Wesley não vai ficar sozinho porque o Gerson vai ter que fazer o lado direito. Não, o Plata vai estar por aqui. Ou muitas vezes talvez o Bruno Henrique possa estar por aqui, né? Poxa, mas vou jogar com 3 volantes, não sei o que, time ofensivo, time defensivo e tal. Tudo bem, ao invés da gente colocar, sei lá, ao invés da gente colocar, então, tirar o Arrascaeta, a gente pode fazer diferente. Tirar o Bruno Henrique, tirar o Arrascaeta para colocar o Bruno Henrique, a gente pode colocar mais um meia, a gente pode colocar o... Pode colocar um jogador como o Wallace Ian para poder jogar no lugar do Arrascaeta, né? Poderiam ter outros jogadores jogando como falso 9, né? E eu acho que um 4-3-3 com 2 interiores jogando aqui, talvez o Flamengo pudesse esticar um pouquinho mais essa bola e poder, quem sabe, ter uma trama por esse lado. Uma trama também pelo Luiz Araújo e o Alex. Sanderson, isso aí, porra, tentar jogar esticando essa bola, porra, não jogar de pé em pé, porra, não parece muito Flamengo. Não parece muito Flamengo. Eu volto a dizer, gente, jogar um pouquinho mais, digamos assim, adaptando o seu estilo de jogo a um determinado jogo faz parte de um time que quer ser campeão. Um time que quer ser campeão tem que ter mudanças, tem que ter outras formas de jogo. O Abel, por exemplo, ele pode jogar com posse de bola, fazendo volume, fazendo pressão, e pode ser um time mais defensivo, jogando, tentando esticar essa bola, jogando em transição, né? O Botafogo, por exemplo, jogou muito bem contra o PSG, sabendo que preencheu o meio-campo, né? E jogando, espetando os jogadores em velocidade. Ele não tinha um Plata centralizado, ele tinha o Igor Jesus, que conseguia reter essa bola. Veja como é importante você entender não só o estilo de jogo, mas a característica dos seus jogadores. Jogadores que podem reter essa bola para que você não tenha, toda vez que você tentar duelar, você perder